Que a graça e a paz de Jesus esteja contigo. Hoje estaremos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, perguntando uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor nos abençoe na meditação e na reflexão da sua palavra. Pela graça de Deus, chegamos ao final de 2020. Infelizmente, não podemos dizer que a tempestade cessou. Ainda estamos atravessando uma forte turbulência e, infelizmente, não temos a garantia da calmaria para o ano vindouro, apesar desse ser o nosso desejo. Eu quero chamar a sua atenção nesse texto para uma particularidade bem interessante, que não está relacionada à autoridade de Jesus sobre os elementos da natureza, mas sobre a sua advertência, presente no versículo 40, que diz assim: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O problema dos discípulos não é um simples medo, mas um medo generalizado que levou Jesus a uma segunda pergunta: ainda não tem fé? Ou seja, aquele descontrole emocional estava levando os discípulos a agirem como pessoas desprovidas de fé. É bem verdade que nos dilemas da existência humana temos mais perguntas do que respostas. Entretanto, o problema dos discípulos não está relacionado à dúvida, por exemplo, por que estamos passando por isso, mas ao fato de deixarem o medo dominá-los naquela situação, mesmo sabendo que Jesus estava no barco. Posso não ter muitas respostas para a complexidade da vida, e isso é extremamente natural, é extremamente normal. Precisamos entender que o exercício da fé não nos dará todas as respostas, mas nos dará coragem para lidarmos com os nossos medos. A prática da fé nos traz confiança em Deus, embora nem sempre respostas. Que a nossa fé, que a nossa experiência de fé em Deus nos faça caminhar, ainda que em meio às tempestades. Se as tempestades cessarem, ótimo. Se elas não cessarem, continuarei. Não atormentado pelo medo, mas confiante em Deus, que nos garante a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Que essa palavra frutifique em nosso coração, trazendo esperança em nome de Jesus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde.